Muito bem, bom dia pessoal. Iniciando então o nosso bate-papo de abertura desta sexta-feira, dia 24 de julho de 2015. Como está a transmissão? Eu acredito que está boa. Deixa eu ajeitar aqui um pouco a minha câmera. Aí. Será que o pessoal pode me dar o feedback de como está a transmissão? Joia, perfeito. Tá tudo ok. Legal. Então, começando o dia, né? Depois da forte queda de ontem, a gente tem o Ibovespa, o índice futuro no momento, né? Trabalhando aí próximo à máxima do dia, né? Futuro subindo 0,77% e confeccionando aí o que chamamos de primeiro movimento. Tá? Então o mercado vai formando o primeiro movimento, ainda não desenhado. Né? Percebam que as máximas estão cada vez mais altas, então a gente precisa ter um descanso para aí sim pensar em operações dentro da nossa abordagem. Eu sempre coloco isso porque existem infinitas abordagens de se operar o mercado. Né? Nos 60 minutos, a gente está tendo a marcação de um fundo no momento, né? O mercado superando a máxima do último candle. Tá? É um fechou fora, fechou dentro nesse prazo operacional. É o índice sugerindo algum tipo de retorno à média. Tá? Para quem opera Dunningham e utiliza filtro para operar esse Dunningham, sabe que a média está virada para baixo, então os Dunninghams aqui só deveriam ser os Dunninghams de baixo a serem operados. Em relação ao dólar, primeiramente deixa eu agradecer o pessoal aqui, né? Pedir um feedback de como é que estava a transmissão, todo mundo prontamente deu o seu ok aqui, disse que estava tudo certinho, então obrigado aí ao Fauzi, ao Biwan, o e-trader, o Dila. Obrigado pessoal, obrigado. Gonça, Fercer Ramos, Cervenca, tá? Perfeito. Vamos dar uma olhada no dólar. O dólar que ontem rompeu uma resistência, tá? Resistência essa dada pelas máximas anteriores. Lembrando que isso aqui seria o gráfico ajustado, né? Fica bem limpa essa resistência. Só que se eu ajusto, melhor, se eu tiro o ajuste, né? A gente percebe que o mercado estava esbarrando aqui nos topos anteriores. Tá? Ainda assim, eu lembro que eu comentei no chat no LS Live ontem, daria para fechar o olho, porque o mercado rompia um triângulo simétrico. A gente acabou dando entrada em Klabin, né? É um papel que tem uma correlação relativamente alta com o dólar, então de alguma forma ou outra a gente está exposto a esse movimento. Em relação ao intraday do dólar, a gente tem o mercado desenhando aí o primeiro movimento, já formado, ao contrário do índice que ainda não estava, né? Candle que vem a fechar abaixo da linha da água, gera trade na ponta vendedora. Então, venda abaixo de 3.294, compra acontece acima da máxima do dia. Isso, reitero, dentro do método Leandro. 60 minutos, Dunningham de alta. Se a gente isolar aqui o último candle de ontem, dá para interpretar um Dunningham de alta, o primeiro candle do dia. Tá? Um robô faria essa leitura, estaria montando operações acima da máxima do dia. Ontem, como tivemos um dia bem direcional, provavelmente teremos muitas táticas de guerrilha, concordam? A gente pode dar uma olhada então lá no filtro do Bolsa, né? Financeira, e ver o que pode estar enquadrado.
esperar carregar. Bom, então já começamos aqui com Itaú e Itaúsa, né? Sem dúvida. São papéis que por essa abordagem interessam. Tivemos uma longa barra depois de vários e vários dias de queda. Então a superação da máxima da primeira hora aciona uma tática de guerrilha. Itaúsa e Tube estão perfeitamente enquadradas. Tube 4. Tube 4 ainda não abriu. O leilão dela joga abertura para 28,94, então próximo ao fechamento de ontem. Também a entrada se daria na superação da máxima da primeira hora. BBDC4 é outro papel que tem a mesma configuração, abriu próximo à linha d'água. Então todos os bancos aí alinhados com essa abordagem. BRML3 também é um papel que gera possível tática de guerrilha a partir da primeira hora do pregão. Lame 4 foi rastreado. Percebam, Lame 4 é um papel que vem em 3 dias de queda, é uma 20-20, tá? Só que é um papel que está saindo da média. Então não é aquele cenário contra a tendência de retorno à média, como seria exatamente a lógica aqui dos bancos, né, que estão longe da sua média. Então o Lame 4 ela carrega um pouco mais de risco. Tá? Não é exatamente a guerrilha. Vamos ver o que mais. Tem bastante coisa, né? ODPV3. Também é uma guerrilha. Não tão adequada, porque sai da média a barra. Tá? IGTA. Vamos ver como é que está a situação de IGTA. IGTA, olha só. Está longe da média, caindo há vários dias. A IGTA está bonita. Também dá para observar. Como eu disse, como o mercado caiu como um todo ontem, muita coisa aparece, né? Ecor 3. Outro papel válido para guerrilha. ARZZ. Arezo. Longa barra. Longe da média. Esse aqui é um cenário de exaustão. Tá? Eu lembro que esses dias o pessoal questionou, Fábio, eu não consigo identificar quando eu tenho uma barra elefante de exaustão e uma barra elefante de ignição. Bom, essa aqui tem muita chance de ser uma barra elefante, porque é a maior, né? De exaustão, porque acontece depois de muitos dias de queda, com volume típico desse movimento. Tá? Como é que está sendo a abertura de Arezo? Não abriu ainda. Vai abrir também próximo ao fechamento de ontem. Então nenhuma conduta mais urgente precisa ser tomada. Bom, basicamente isso, tá? Não tem por que botar uma lista infinita de papéis aqui. A gente pode concentrar nosso risco nos papéis mais líquidos. Deixa eu postar então as táticas de guerrilha aqui para o pessoal do LS Live e também para o pessoal do chat de abertura. Então, táticas de guerrilha. Certo? Legal. Das posições que estão em aberto, BRML foi uma venda que a gente fez aqui no dia 20. Já comentei ela, né? O stop está na máxima de ontem. Assim que fechar, a gente traz o stop para a máxima de hoje. Então já é uma bela venda com boa chance de trazer um retorno aí bem maior que 5, 6% de ganho. E ontem demos trade na Klabin. Klabin que rompeu resistência, segue em alta. RP está em 21,84. Pelo FR2, lojas Renner foi o papel escolhido. Tínhamos vários e vários papéis, né? Esse era o papel que tinha a maior força relativa, certo? Tinha PSSA também. Também outro papel na mesma linha. Lojas Renner abriu. Está no mesmo ponto de entrada. Quem não entrou, dá para entrar agora. Mais uma passada no índice. Então o índice futuro aí confeccionando ainda o seu primeiro movimento. Ainda não foi finalizado. E o dólar está perdendo a mínima do dia. Tá? Dólar aí perdendo a mínima do dia. Sugerindo aí
fechamento, no mínimo parcial, desse gap. Tá? A retração aqui de 50% do gap costuma ser um objetivo nesses cenários. A gente não opera esse modelo aqui, o método Leandro, melhor dizendo, não opera o fechamento do gap. Tá? E o método Busy para operar o fechamento do gap trabalha em outras condições. Certo? Então já respondo aqui. Quem que havia questionado sobre venda no dólar? O Lucas. Tá? Então o papel está perdendo o mínimo do dia, sugere a entrada aqui mais adentro do gap, sim, Lucas, mas não é um sinal que a gente opera. Tá? Muito bem, vamos dar uma olhadinha nas questões? Eu começo aqui com a questão do Paracelso. Diz o seguinte: Vlad, no trade de guerrilha em BRML, a entrada não se daria 1 centavo acima do fechamento de ontem, já que o papel abriu abaixo da linha da água? Bom, necessariamente não é assim que funciona para tomar o papel, o Paracelso, quando ele viola a linha da água. Para que o trade seja tomado na violação da linha da água, o gap precisa ser grande. Tá? E o gap grande nós caracterizamos dentro dessa abordagem um gap maior que 1%. Então a abertura de hoje foi um gap de 0,22, então o trade é a partir da primeira hora. Tá? Entendeu? Patines, também falando aqui de guerrilha, questiona qual é o alvo da tática de guerrilha. Bom, o alvo da tática de guerrilha, a gente costuma trabalhar o alvo de 3,5%. Tá? Mas não seria errado você ajustar esse alvo através da volatilidade. Então, um fator válido para se utilizar seria 10% da média da volatilidade. Tá? Que no caso aqui da BRML, por exemplo, daria um alvo de 2%. Não teria por que trabalhar alvo de 3,5%. Tá? Em YouTube, seria alvo de 2,41 a partir da entrada, é claro, que não aconteceu ainda. BBDC4 seria um alvo de 2,87. IGTA seria um alvo de 2,66. Tá? São formas de trabalhar alvo, não existe certo, não existe errado. Okay? É importante colocar que para quem quer aprender como é que funciona essa abordagem, tá, que foi adaptada ao mercado brasileiro, é uma abordagem do Oliver Vélez. Então a gente adaptou ao mercado brasileiro com algumas condições, botou mais regras, né, para deixar sistemático. Tem o nosso treinamento que está disponível na nossa loja. Tá? Então eu vou deixar o link aqui para quem não conhece essa abordagem e quiser aprender um pouquinho. Gonça pede uma avaliação de BIF 3. Dá uma olhadinha então no gráfico da BIF. Minerva, né? Isso aí. Minerva, testando então uma faixa de suporte, tentando se manter acima desse patamar. Porém, percebe o seguinte, o mercado já perdeu a média móvel de 21 períodos. Ela já virou para baixo. Tá? Ontem o mercado perdeu o fundo anterior. Então, se eu for ser o mais cético possível, já dá para interpretar isso aqui como um pivô de baixa, né? Já é possível fazer essa interpretação. A média já virou para baixo. Só faltou um candle fechado aqui abaixo do fundinho anterior, abaixo de 10,40. Vamos arredondar. Tá? Fechando abaixo disso, o próximo objetivo acaba sendo 9,70. Percebe que no semanal o mercado vai fechando abaixo da média móvel de 9. Se isso permanecer até o final do dia, o próximo alvo, dentro de uma ótica de prazo maior, acaba sendo a média móvel de 21 semanas. Então é um papel que está sugerindo sim algum tipo de correção mais longa. E dá para interpretar aqui onda 1, onda 2, né? 1, 2, 3, 4, 5, 3. Então o mercado estaria fazendo onda 4 aí, né? A, B e a C, provavelmente. Que seria a correção até a média móvel de 20 semanas, né? A C. Para depois fazer mais uma onda. E aí fazer 1, 2,
3, 4, 5. É uma possibilidade. O Rafael e Patines também questionam aqui sobre Petrobras. O Rafael, inclusive, pede se a Petro pode chegar em R$8 ou para 9,50. Pode, né? O mercado sempre pode fazer qualquer movimento. A grande questão é qual é a chance disso acontecer. Na conjuntura atual, é o caminho mais provável, né? É mais fácil o mercado ir para R$9, R$8 do que voltar para 15. Por quê? Porque a tendência é de baixa, os zigue-zagues são descendentes, a média está virada para baixo. Tá? No curtíssimo prazo, o mercado está um pouquinho esticado, né? Já cai a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias seguidos. Seria esperado em algum momento algum tipo de correção, até porque o papel toca uma zona de suporte dada pela máxima aqui do primeiro trimestre, que é a faixa dada por 10,20, 10,50, né? É uma zona de preço. Lembre, o suporte não é um ponto X, é uma zona de preço. Tá? Então eu vejo um ponto desconfortável para vendas aqui. Okay? Existia um cenário comprador no semanal a semana passada, melhor, semana retrasada, foi acionado semana passada e foi estopado essa semana. Tá? Então há a possibilidade do papel ir para lá, há a possibilidade sim de o mercado ir para lá. Só não vejo uma brecha para entrar agora no papel, o ideal é buscar uma venda depois de o mercado corrigir, seja lateralmente, seja até a média. Arezzo abriu em gap, diz o Fábio. Ó, Arezzo abriu em gap então de 1.07, isso foi o gap dela, então aqui em Arezzo daria para trabalhar a entrada já na violação da linha da água, ao invés de esperar a primeira hora. Tá? Essa é a diferença. O Fábio questiona sobre o boi e o Fauzi também questiona sobre o boi. Se deu entrada ontem pela média móvel de 9, sim, deu entrada pela média móvel de 9, ela virou para cima. Quem opera a média sem nenhum tipo de filtro montou posição, sem sombra de dúvida. Tá? Não tem muito o que comentar sobre a média móvel de 9, né? Virou para cima é como foi para baixo é venda. A grande questão é se utiliza filtro ou não. Quem utiliza o filtro da média móvel de 20, por exemplo, não entrou. O grande problema de utilizar filtro é que você não vai pegar as grandes viradas de mercado. Né? As grandes viradas elas acontecem com a média mais longa ou com algum indicador no semanal, por exemplo, a gente usa isso, não autorizando aquela entrada. Né? Acabam sendo trades mais tranquilos, menos arriscados e automaticamente trouxeram, melhor dizendo, né, uma rentabilidade menor. Afinal de contas, resultados passados não são garantia de resultados futuros, né? Sempre importante dizer isso. Tricolor dos Pampas e o mini índice não se enquadra numa tática de guerrilha? Pois é, né, cara? Eu falei de vários papéis aqui, não falei do mini índice. Se for uma barra 20/20, é uma guerrilha sim. Vamos ver. Com tanto papel dando guerrilha, é bem provável que sim, né? É sim, cara. Bem observado aí, Tricolor dos Pampas. Gerou uma guerrilha. Tá? A guerrilha foi acionada sim na superação da máxima da primeira hora. Não tinha me atentado a isso. O stop fica abaixo da mínima do dia. Profit Chart tem um módulo de opções? Sim, tem um excelente módulo de opções. Na minha opinião, o melhor das ferramentas aí, né? Disponíveis no mercado. Eu recomendo fortemente, eu gosto muito desta grade aqui do Profit. Tem a seção dos gráficos aqui, né? Que é bem interativa. Fácil de você avaliar a operação que você está montando. O dólar eu vi que está fazendo um movimento relevante. Aí nos 5 minutos. Né? Tá aí o movimento do dólar
testando a média de 21 de 9 aqui, né? No gráfico de 5 minutos. Muito bem. Tem gente que utiliza esse sinal, esse tipo de sinal para trade. Tá aí. Bom, seguindo. Vamos ver como é que estão as aberturas do dia. MGLO 3 seguindo em alta, né? Impressionante. Papel que na semana aí subiu nada mais, nada menos que 48%. Tá? Deixando uma barra gigantesca aí no semanal. Olha o gráfico mensal desse papel. Tá? Depois de vários e vários meses, o ativo vai deixando uma barra branca. Óbvio que ainda falta uma semana para esse candle fechar. Mas já é um sinal aí de possível fundo de prazo maior, né? Goal. Ontem deixou um candlezinho branco. A siderurgia ontem demonstrou força, né? Acabou fechando positiva. Os Minas, CSN, a própria Vale fechou relativamente bem ontem. Inclusive Gerdau sugerindo aí um cenário de retorno à média, né? Embora não seja um fechou fora, fechou dentro. Os Minas também trabalhando em alta, 2,5. Os Minas já marcando fundo aí no gráfico diário, indo em busca da sua média móvel de 21 períodos. São os principais ativos aí subindo nesta manhã de sexta. Em queda nós temos a NIM, 2,70 de queda, Ecor seguindo em queda também. Petrobras leve queda, Vale leve alta. E os bancos também caindo um pouquinho, mas nada muito agravante. Bem, SUSB5 gera alguma compra, diz o Offer. É isso? Offer 3? Bom, eu não vejo nenhuma entrada em SUSB5 no diário, né? O papel já está subindo há alguns dias e não está rompendo resistência nem testando uma zona de suporte. Não existia uma tendência de alta limpa clara, muito pelo contrário, né? A tendência aqui já era de baixo, o papel está tocando a média móvel de 21 dias o diário, claro. Só que se eu coloco o gráfico semanal, aí a leitura é completamente diferente, né? Nós estamos tendo aí um Arami, tá? Ou dá para interpretar isso aqui como um ponto contínuo também. Então a superação da máxima dessa semana na semana que vem abre trade. Sim, SUSB5. Tá? Mas isso aí é leitura de gráfico semanal. Não tem nada a ver com gráfico diário. Bom, resumindo então, índice marcou o primeiro movimento. Então por primeiro movimento tem entrada acima da máxima do dia. Já gerou entrada por guerrilha. O dólar no gráfico de 15 minutos tem trade acima da máxima do dia. Por enquanto não gerou nada ainda. Dentro da abordagem a gente segue de maneira mais clara e limpa. E é isso. Bom pregão a todos. Qualquer coisa, estamos no LS Live. O LS Live que é o canal destinado aos nossos clientes. Eu permaneço lá disponível em texto. E daqui uma hora mais ou menos, Busy está em vídeo. Quem não tem acesso ao LS Live, né, pode ter acesso se tornando nosso cliente. Tá? Então pode mandar e-mail para atendimento@leandrostormer e buscar mais informações de como se tornar um cliente Leandro Stormer para ter acesso não só ao LS Live, mas uma gama gigantesca aí de possibilidades dentro do mercado. Um abraço a todos. Valeu, pessoal.